Glória a Deus. Abram as vossas Bíblias nesta noite, sem perca de tempo, em nome de Jesus Cristo. Abram comigo no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 22, verso 6 a seguir. Livro de Gênesis, capítulo 6, verso 20, melhor dizendo, capítulo 22, verso 6 a seguir. Primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis, capítulo 22, verso 6. Glória a Deus. Leiamos a palavra do Senhor que nos diz assim: Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele amarrou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Amém? Mão levantada para cima. Grande Deus e eterno Pai que está no céu. Pai amado, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nos colocamos agora diante da Tua santíssima e adorada presença, para glorificarmos e exaltarmos o Teu santo e glorioso nome, Pai. Eu apresento a vida de cada pessoa que adentrou por essas portas nesta noite. Apresento a vida desse irmão, a vida dessa irmã. Apresento a vida de todos que aqui estão, ó Deus. Que o Senhor, por intermédio da Tua palavra, venha falar aos nossos corações de uma forma gloriosa, para que o nome do Senhor seja glorificado neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Amém? Tome o teu assento, desocupe tuas mãos, glorifique e exalte o nome de Jesus. Palmas para o Rei Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, antes de entrarmos na ministração da palavra de Deus, eu quero deixar aqui uma mensagem para as mães. Amém? Em nome de Jesus, uma mensagem para as mães. Mãe, em cada gesto, um mundo de amor. Nas mãos que cuidam, um afeto sem fim. Mãe, Tu és o sol em nosso céu, a luz que guia, o abraço que acalma. Teu sorriso é como um raio de luz, que ilumina os caminhos que percorremos. Tuas palavras, doces como mel, são o conforto nos dias mais sombrios. Na Tua presença há um oásis de paz, e no Teu olhar a força que nos sustenta. Mãe, és a essência do amor incondicional, o exemplo de dedicação e carinho. Neste Dia das Mães, celebremos Tuas bênçãos,
Elevemos nossos corações em gratidão, porque em ti, mãe querida, encontramos o mais puro e sublime amor, eterna inspiração. Feliz Dia das Mães. Amém? Feliz Dia das Mamães. Se você não tem, talvez ao teu lado hoje, a presença da tua mãezinha, que talvez já se foi, talvez já partiu para a eternidade, sinta-se confortada e consolada pelo Espírito Santo. Sinta abraçada pelo Espírito Santo. Sinta abraçada por todos nós que aqui estão. Que Deus abençoe a tua vida. Amém? Seja você negra, branca, não importa a tua cor, que Deus te abençoe. Afinal de contas, Deus te deu o privilégio de você ser mãe. Deus te deu o privilégio de você carregar no teu ventre, de você gerar no teu ventre um filho, uma criança. Que Deus te abençoe, te dê saúde, multiplique e acrescente teus anos de vida sobre a face da terra. Amém? Glorifique ao Senhor com palmas, palmas que exalte o Rei Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, não seria eu o mensageiro da noite, né? O presbítero Moisés entrou em contato comigo, já estava quase vindo para a igreja, e ele disse, prega hoje. Eu falei amém. Eu não vou dizer, irmãos, aprenda isso, não diga que foi pego de surpresa para pregar, tá bom? Nunca diga, fui pego de surpresa, sabe por quê? O pregador, aquele que ministra, aquele que prega a palavra de Deus, uma coisa eu aprendi quando eu estava fazendo o curso, o pastor disse, olha, não importa aonde você vá, talvez você vá em um grande evento, vá com a mensagem preparada, você não sabe o que Deus tem preparado para você lá. Aí já pensou, eu sou um pregador, aí eu digo, fui pego de surpresa. Não fui pego de surpresa, amém? Porque nós que pregamos, graças a Deus pela misericórdia de Deus, Deus sempre tem nos dado mensagens, sempre tem colocado mensagens em nossos corações, amém? Amados irmãos, nós lemos a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, capítulo 22, a partir do verso 6, que está nos falando, que nos fala acerca do dia em que Abraão, ele foi sacrificar o teu filho Isaque. Todos nós conhecemos muito bem a história de Abraão. Abraão foi um homem de grande fé. Abraão foi um homem que nos deixou um exemplo de fé em Deus. Diz a Bíblia Sagrada que Deus, um dia, ele chega para Abraão e ele diz, olha Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Vai para um lugar que eu vou te conduzir a este lugar. E diz a Bíblia Sagrada que Abraão, ele foi, sem saber aonde iria chegar, sem saber aonde Deus iria lhe conduzir, mas Abraão, ele apenas obedece e vai. E a Bíblia diz que Deus também faz promessa a Abraão. Deus diz, olha Abraão, olhe para os céus, tente contar as estrelas, se você conseguir. Assim será a tua descendência. Só que tem o porém, Sara era estéril. Sara não podia dar à luz filhos. Era uma mulher estéril. No teu ventre, a olhos humanos, era impossível gerar uma criança, ou seja, ela estava impossibilitada de ser mãe. Só que o tempo vai, tempo vem, tempo passa, e diz a Bíblia Sagrada que a promessa de Deus não se cumpre. Na vida de Abraão e Sara não se cumpre porque ainda não havia chegado o momento. Não se cumpre porque ainda não havia chegado a hora da promessa de Deus se cumprir.
Abraão e Sara ficam impacientes, porque diante dos olhos deles, aparentemente nada iria acontecer. E eles tinham ali na casa deles, vivendo com eles, morando com eles, uma mulher chamada Agar. Sara chega para Abraão e diz: olha, nós temos aqui uma escrava, nós temos aqui uma mulher chamada Agar. Eu não posso te dar um filho, eu não posso gerar criança alguma em meu ventre. Deita-se com Agar, se relacione com Agar, tenha um filho com Agar. Abraão assim fez. Deitou-se com Agar, se relacionou com Agar, e daquele relacionamento nasceu um filho, a qual foi colocado o nome deste filho de Ismael. Mas Ismael não era o filho da promessa, não era o prometido de Deus, não era aquele a qual Deus havia prometido na vida de Abraão e Sara. Aí começou agora os atritos, os conflitos familiares, o desentendimento, porque a Bíblia Sagrada diz que logo depois, Sara, ela gera a promessa no teu ventre. Sara, ela gera o teu filho, a promessa, o prometido no teu ventre, e nasceu Isaque, agora o filho da promessa. E eles estavam vivendo todos debaixo de um mesmo teto, e começou ali agora os conflitos, os desentendimentos, até que Sara disse para Abraão: olha, não dá para Ismael e Agar viver aqui conosco, embaixo do mesmo teto. Ismael não pode herdar aquilo que é de direito de Isaque, mande ela embora, dispense Agar, Ismael. Abraão assim fez, liberou Ismael, dispensou Agar para o deserto. Todos conhecem muito bem a história. Lá se foi Agar, lá se foi Ismael. Só que logo após todo esse acontecimento, Deus chega para Abraão e coloca Abraão em prova. Deus disse para Abraão: olha, Abraão, agora eu quero o teu filho, o teu único filho Isaque, em sacrifício. Eu quero que você sacrifique Isaque. Eu quero que você ofereça Isaque em sacrifício a mim. Irmãos, era lógico, claro e evidente que Deus, ele estava colocando Abraão em prova, porque Deus nunca aceitou e jamais vai aceitar sacrifício humano. Deus estava colocando Abraão em prova. Deus, olhando lá de cima para Abraão, testou Abraão, colocou Abraão em prova. E diz a Bíblia Sagrada que Abraão, mais uma vez, obedece. Irmãos, preste atenção nisso aqui. Primeiro, Abraão teve que sair do meio da tua parentela, foi embora para um lugar que Deus, o próprio Deus, o conduziria. Depois teve que dispensar Agar e Ismael por causa de Isaque e Sara. Agora Deus pede Isaque em sacrifício. Mas Abraão obedece. Ele chama Isaque, ele chama o teu filho e diz: olha, meu filho, vamos até ali sacrificar o Senhor. Isaque nada sabia, de nada sabia, não sabia do que estava acontecendo, mas Isaque apenas obedece à voz do seu pai e vai juntamente com Abraão. Abraão se levanta bem cedo, pega ali os teus servos, pega a lenha, pega o cutelo, pega os animais, os jumentos, e parte em direção ao Monte Moriá. Caminhada de 3 dias. E diz a Bíblia Sagrada que de longe Abraão, ele avista o monte. E ele disse para os seus servos: olha, fiquem vocês aqui. Eu vou até lá sacrificar e depois nós retornaremos. Olha o que ele diz. Verso 4.
do capítulo 22. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Prestou atenção? Olha o que Abraão disse: depois de irmos lá e adorarmos, voltaremos. Abraão não disse: depois de irmos lá e adorarmos, eu voltarei. Não, depois de irmos lá e adorarmos, voltaremos. Ele estava querendo dizer: nós vamos até lá sacrificar eu e Isaac, depois eu e Isaac nós vamos retornar. Ele tinha tanta fé, tanta confiança e credibilidade no teu coração, que ele pensava consigo: se for preciso eu sacrificar o meu filho Isaac, eu tenho fé que Deus poderá ou pode ressuscitá-lo. Sendo assim, depois de sacrificarmos, retornaremos. Olha a conjugação da palavra no plural, ele não disse retornarei, retornaremos, ou seja, eu e Isaac retornaremos, voltaremos para vós. Lá vai Isaac e Abraão. Daí a pouco, Isaac olha para o teu pai, olha para Abraão, e ele disse: meu pai, aqui está a lenha, o fogo, o cutelo, mas onde está o cordeiro? Onde está o sacrifício, o animal para o sacrifício, para o holocausto? Abraão olha para Isaac e diz assim: olha, meu filho, pode ficar em paz, porque Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro sacrificial, o cordeiro para o holocausto. Subiram no alto do monte. Irmãos, o interessante é que esta resposta, nós vamos encontrar ela lá no livro de João, capítulo 1, verso 29. A pergunta foi feita no Antigo Testamento e Deus responde ela lá no Novo Testamento, no livro de João, capítulo 1, verso 29, após o batismo de Jesus. No dia seguinte, lá vinha Jesus se aproximando, e João Batista, vendo Jesus, disse: olha, eis aí o cordeiro, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. A pergunta de Isaac: meu pai, onde está o cordeiro? A resposta de Abraão: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. No Novo Testamento a resposta: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pode exaltar a Jesus. Para um judeu da época, cordeiro lembrava duas coisas. O cordeiro, para que servia? O sangue do cordeiro na porta livrou Israel da morte no Egito. Lembra, Deus disse para Moisés: olha, Moisés, diga para o povo de Israel que eles matem o cordeiro, que eles passem o sangue do cordeiro, deste cordeiro, nos umbrais da porta, porque o anjo da morte vai passar, e aonde tiver a marca, o sangue, ali o anjo não vai entrar, a morte não vai entrar. O que João está dizendo sobre Jesus? Jesus é quem vai livrar o povo da morte espiritual. No Antigo Testamento, Deus livrou o povo de Israel através da marca da morte do cordeiro. E nós, para a glória e misericórdia de Deus, recebemos o livramento da morte eterna através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário.
Através do sacrifício de Jesus, recebemos o livramento da morte eterna. E hoje estamos aqui, nesta noite, reconhecendo e trazendo à nossa memória que um dia alguém derramou teu sangue em uma cruz para que pudéssemos estar aqui. Trazendo a nossa memória de que um dia alguém morreu em nosso lugar para nos dar o direito de ter o nosso nome escrito no céu, no livro da vida. Quem pode adorar Jesus? O cordeiro do sacrifício era morto no templo para abrir o pecado, para cobrir o pecado da pessoa. E o que João está dizendo sobre Jesus? Jesus vai ser sacrificado no lugar do pecador. Então Jesus morreu por você. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por nós, Jesus morreu pela humanidade. Derramou o teu sangue na cruz do Calvário para que nós recebêssemos o livramento da condenação eterna. Deus proverá para si o cordeiro. E diz a Bíblia Sagrada que chegou no lugar do sacrifício. Chegou no lugar onde o sacrifício seria feito. Abraão olha para Isaac e diz: olha, Isaac, você é o sacrifício hoje. Você será sacrificado hoje. Deitou Isaac sobre a lenha, pegou a faca, ou cutelo em outras traduções, colocou a lenha sobre o altar, deitou Isaac, amarrou Isaac, e diz a Bíblia Sagrada que quando ele levanta o cutelo para matar o teu filho, para sacrificar o teu filho, o anjo brada dos céus dizendo: Abraão, Abraão, não faças isso. Abraão, Abraão, não faças tal coisa. Agora sei que tu me amas de verdade, que tu me serves de verdade, e não me negaste o teu único filho, Isaque, em sacrifício. E diz a Bíblia Sagrada, diz a palavra do Senhor, que quando Abraão olhou do lado, ali estava o cordeiro, ali estava um animal, ali estava a providência de Deus, ali estava o animal que seria sacrificado no lugar de Isaque. E diz a Bíblia Sagrada que Isaque então foi retirado de sobre a lenha, foi retirado de sobre o altar, e aquele cordeiro foi sacrificado no lugar de Isaque. Aquele animal foi sacrificado no lugar de Isaque. O sacrifício daquele animal, o sacrifício daquele cordeiro estava apontando para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Estava apontando para a morte de Cristo naquele rude e pesado madeiro. Nós sabemos que Jesus, ele nasceu. O propósito, a finalidade de Jesus era de sofrer, padecer e morrer por todos nós ali na cruz do Calvário. O que de fato aconteceu. No Antigo Testamento, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ver que animais eram sacrificados. Animais eram sacrificados para cobrir o pecado das pessoas. A pessoa pecava diante de Deus, se direcionava até o sacerdote, levava um animal. Aquele sacerdote sacrificava aquele animal para cobrir o pecado daquela pessoa. O animal era morto. O animal era sacrificado. O sangue do animal era derramado. Mas após a morte de Jesus Cristo,
Na cruz do Calvário, não é preciso mais sacrificar animal algum. Não é preciso derramar mais sangue de animal, porque Cristo foi o Cordeiro puro, santo, imaculado, que derramou o teu sangue em favor de todos nós. Por isso eu chamo a tua atenção nesta noite. Hoje é noite de ceia. É noite de nós cearmos, participarmos do corpo e do sangue do Senhor. Então traga a tua memória, traga a tua mente nesta noite. Faça uma autorreflexão sobre tudo aquilo a qual Jesus passou por mim e passou por você. Traga a tua memória, traga a tua mente o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Traga a tua memória, traga a tua mente que um dia alguém morreu no teu lugar. Que um dia alguém derramou o teu sangue no teu lugar. Nós estávamos condenados à morte eterna. Nós estávamos condenados a morrer eternamente. Mas Jesus veio. Jesus veio. O que a Bíblia diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, o teu Filho unigênito, para morrer por nós na cruz do Calvário. Amor incondicional, amor que não se mede. Que amor é esse? Que amor é esse de Deus para conosco, que chegou ao ponto de enviar Jesus para morrer por nós? Pensa, reflita nesta noite. Faça uma análise. Alguém morreu por você. Alguém morreu no teu lugar. Aquele animal foi sacrificado no lugar de Isaac. Deus providenciou o cordeiro para morrer no lugar de Isaac. Deus providenciou Jesus Cristo para morrer no lugar da humanidade. Para morrer no nosso lugar. O homem pecou, o homem caiu, o pecado entrou no mundo, e o homem que foi gerado por Deus, agora é degenerado pelo pecado. O pecado entrou, degenerou. Aí através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, fomos regenerados, fomos resgatados, e hoje estamos aqui para a glória do nosso bendito Deus. Para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Que coisa maravilhosa é servirmos a Deus e sabermos e entendermos que Jesus morreu para nos dar o escape da morte eterna. O sacrifício de Jesus não foi em vão. Não. Jesus não morreu em vão. Ele não carregou aquela cruz pesada nos seus ombros em vão. Ele não sofreu aquelas chibatadas em vão. Não, foi por amor a você e amor a mim. A Bíblia diz que como uma ovelha muda, lá estava indo Jesus, sendo conduzido ao matadouro. O homem não reconhece. Muitos não reconhecem. Muitos não entendem esta verdade. Mas nós sabemos e reconhecemos. Sabemos, reconhecemos e entendemos que Ele morreu por nós. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu não vou ir mais para diante. Amém? Glória a Deus. A ceia do Senhor ainda vai ser celebrada. O presbítero Moisés vai celebrar a ceia do Senhor. Agora eu gostaria que você se colocasse de pé nesta noite.